Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Vou ler mais uma vez. Escutem, eu estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Amém? Esse é o texto base para a nossa reflexão nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está declarando aqui nesse texto algo para a igreja. Isso aqui, as pessoas falam, é para pessoa que não aceitou Jesus, é pessoa que está a primeira vez na igreja. Esse texto, na verdade, não é. Ele é para pessoas que já têm uma experiência com Jesus, que já até entregaram a sua vida para Jesus. Ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e nós jantaremos juntos. Quem que vive na casa, irmãos? Vamos entender um pouco desse texto. Quem vive em uma casa? Pessoas, famílias, né? Gente, ser humano. São pessoas. Uma casa vazia, logo ela se torna inabitável por conta da sujeira, da poeira, por conta do cuidado que ela dispensa. Uma casa sem pessoas, sem nenhum calor humano, não tem vida. É assim. Quem habita em uma casa são pessoas. Quando a gente fala aqui, quando Jesus está falando de casa, vamos pensar também em coração. Então, imagina que a porta da tua casa é o teu coração. E Jesus diz, olha, eu estou à porta, estou batendo. Se você abrir o teu coração, eu vou entrar. Eu vou entrar na tua vida, eu vou entrar na sua casa. É por isso que a gente fala que cada homem é dono do seu próprio coração. Há uma expressão que eu já escutei há muito tempo, que diz assim que coração do homem, coração do ser humano é terra que ninguém anda. Só o Espírito Santo conhece. É terra que ninguém anda, só o Espírito Santo conhece. Agora você é dono da sua casa. A sua casa pertence a você. Jesus está falando que eu vou entrar e eu vou jantar com você, eu vou cear com você. Ele não está falando que eu vou entrar e a sua casa vai ser minha. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que eu vou entrar na sua casa. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele não tira a nossa autoridade de dono. A casa continua sendo nossa, porque a responsabilidade da casa é nossa, é minha, é da Heloísa, do Fernando, da Gislene, da Claudete, do Thomas, da Thalita, da irmã Neuza, do chefe, do Azaf, da Miriam, é nossa. A casa é nossa. E deixar Jesus entrar em nossa casa é uma necessidade, porque Ele vai entrar na nossa vida, é claro, Ele vai permanecer conosco, mas deixar que Jesus entre e viva em nossa vida é uma prioridade nossa. Jesus, Ele a gente pode colocar aí como o visitante, o Cristo histórico, aquele que entrou na vida da humanidade para todo sempre. E uma das coisas que chama a atenção para nós aqui nesse texto é que ele diz, eu bato. Eu bato. Quando você vai na casa de alguém, quando nós vamos à casa de alguém, o que normalmente a gente faz? Aperta a campainha, ou bate palma, fulano. A gente não vai entrando. Pelo menos espera que não entre, né? A não ser que você tenha muita intimidade, mesmo assim, é bom você chamar fulano, você está aí, para você não pegar a pessoa de surpresa.
E é interessante que Jesus, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele diz: olha, eu estou à porta e eu bato, se você deixar eu vou entrar, se você permitir eu vou passar da porta para dentro. Jesus, Ele está se convidando para entrar. Por que Ele se convida para entrar? Porque Ele não desiste da gente. Ele bate uma vez, Ele bate outra vez, se precisar Ele vai passar a vida toda batendo na porta, esperando que eu e você possamos abrir essa porta. Já o diabo, ele já é bem diferente, ele chega e ele chuta a porta, ele tenta arrombar a porta, ele tenta pular a janela, qualquer brechinha que nós deixarmos para ele, ele vai entrar sem ser convidado. Irmãos, está aí uma experiência que não é bacana ter. A irmã Heloísa já teve essa experiência terrível de ter o ladrão dentro de casa. A irmã até deu testemunho aqui. Uma experiência tenebrosa, né, irmã? Horrível. Porque o ladrão, ele entra, ele arromba, ele violenta, ele não tem respeito, ele machuca, ele zomba, ele tira todo o nosso poder de decisão. O diabo faz isso, mas Jesus não faz isso. Ele bate para que a gente deixe ele entrar. Por que ele bate para que nós possamos deixar ele entrar? Para que lá na frente a gente não diga: mas o Senhor entrou aqui sem eu permitir. Ele fala: não, eu bati, você abriu a porta, a decisão de abrir é minha, a decisão de abrir é sua. E uma coisa interessante, irmãos, isso é muito forte. Assim como Jesus é convidado por nós para entrar na nossa vida, Jesus também pode ser tirado da nossa vida, por nós mesmos. Falar: Jesus, eu não quero mais você na minha vida, pode sair. Sabe o que ele faz? Ele sai. Não, eu vou ficar aqui porque eu sou Jesus, sou filho de Deus, quem manda aqui sou eu. Não, se você falar para Jesus: Jesus, sai da minha vida, ele vai sair, porque ele tem educação, porque ele respeita, porque ele está ali como convidado. Jesus está na nossa vida, irmãos, como convidado. Mas pastor, ele não é o Rei dos reis, Senhor dos senhores? Mas ele entra na nossa vida como convidado, porque ele quer fazer parte do dia a dia, porque ele quer fazer parte das nossas vivências, porque ele quer fazer parte da nossa existência. E tudo isso é bacana da gente pensar, porque isso nos dá, irmãos, o cristianismo, a religião cristã, ela é muito bacana por isso, porque ela nos dá o direito de escolha, ela nos dá os direitos de ir e vir. Toda vez que a religião se impõe contra as nossas decisões, e se é uma religião dita cristã, então ela perdeu a essência, porque em nenhum momento você vai ver essa imposição de Jesus na nossa vida. Se Ele está dizendo que eu estou batendo porque eu quero entrar, Ele está pedindo. E toda vez que a gente começa a viver essa vida nossa de crescimento espiritual, de santidade, isso começa a se confundir com imposição, com é isso, é aquilo, sem que isso nos dê o direito de escolher. Então está deixando de ser religião, está se tornando uma seita, está se tornando algo que está nos roubando o direito de escolher, de experimentar, de viver, de tudo. A religião que Cristo colocou para nós é essa, em que nós possamos viver uma vida de paz. Irmãos, preste atenção,
O cristianismo, ele é um segmento religioso de paz, embora tenhamos aflições. O próprio Jesus disse: tende bom ânimo. Mesmo que eu esteja passando pelas minhas lutas diárias, as minhas lutas interiores, mesmo que eu esteja passando pelas minhas indecisões existenciais, o cristianismo, ele é de paz. O reino de Deus é um reino de paz. É um reino de paz, de alegria, de justiça no Espírito Santo. É um reino que nos faz pessoas felizes, pessoas melhores. E o que a gente pode fazer em relação a essa questão de deixar Jesus entrar? Uma coisa importante: nós precisamos aprender a ouvir. A ouvir o quê? As formas que Deus fala. Eu preciso aprender a ter as minhas formas como Deus fala comigo. De repente, a forma como Deus vai falar comigo seja muito diferente com a forma que o pastor Thomas escuta. De repente ele escuta Deus lá no quarto dele, e eu escuto Deus lá na cozinha. O outro escuta Deus lá no monte, o outro escuta Deus dentro do carro. Cada um escuta Deus da sua forma, não importa de que maneira. Se você está escutando a voz de Deus, então isso é para você. E só vai deixar Jesus entrar quem escuta a voz de Deus. Só vai deixar Jesus entrar quem está alerta àquilo que Deus está falando. O que Deus falou comigo, Ele falou comigo. Ele não falou para a irmã Heloísa, porque para a irmã Heloísa pode ser que Ele tenha falado de outra forma, ou possa ter falado da mesma forma para nós dois. Mas é preciso que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus. Queridos, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos buscar essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que Deus tem falado comigo nesses dias, Ele tem falado comigo. Mas você é o pastor da igreja. Sim, eu vou dar a direção para a igreja, eu vou caminhar naquilo que Deus tem falado comigo. E isso vai testificar no seu coração. E aí a decisão é sua. Deus falou comigo, e Ele vai testificar no seu coração. Mas para que Ele testifique no seu coração, é preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Existem muitas formas, queridos, de nós ouvirmos Deus falar. Deus fala através das situações. Amém? Deus fala através de situações boas, ruins, mais ou menos, alegres, felizes, tristes, abençoadoras, não tão abençoadoras. Deus está falando. Deus está falando, Ele não para de falar com a gente. Deus fala com a gente através da palavra, através da pregação da palavra. E para mim essa é a melhor forma de ouvir a voz de Deus, através da palavra, porque a palavra permanece para sempre. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar entrar, eu vou entrar e vou jantar com você. Ponto final. Deixa Deus falar e você vai ouvir a voz de Deus. Escute a palavra de Deus. Nós vamos entrar agora já no mês de janeiro, na leitura do Novo Testamento. Queridos, se você quer ouvir a voz de Deus, é lendo a Bíblia. Não tem atalho para ouvir a voz de Deus não tem forma melhor do que ouvir a voz de Deus. É a forma mais segura, a palavra de Deus. Você vai ler ela hoje, amanhã você vai ler ela de novo e ela vai se mostrar para você diferente. A cada dia ela vai se renovar na nossa vida. Outra coisa também importante de como nós podemos ouvir a voz de Deus, através das situações da vida, em especial até dos fatos sobrenaturais.
dos milagres do dia a dia, coisas que só você sabe, coisas que você experimentou e não contou para ninguém, coisas que você viu que foi a mão de Deus, não tinha outra forma a não ser a mão de Deus. É a forma que Deus fala. Um livramento, uma situação, um ocorrido, de repente alguém que te procurou e você não imaginava que aquilo poderia acontecer, é Deus falando com você. Esse abrir para Jesus entrar, é um ato de vocação que vem de dentro. Eu decidi, entra na minha casa, entra na minha vida. É algo que eu me vocacionei para deixar o meu Senhor entrar na minha vida. É a vontade do homem. Às vezes o homem não sabe, mas todo ser humano, ele tem um desejo incontrolável por Deus. Ele só não consegue entender isso. Por que as pessoas vêm para Jesus? Por que as pessoas frequentam uma igreja? Porque elas têm um desejo de Deus. Porque na cabeça delas, a gente aprende isso, que Deus se manifesta aqui. Ele se manifesta aqui também, mas não se manifesta somente aqui. É algo dentro de nós, é esse vazio que existe dentro do ser humano e que ele tenta saciar de muitas formas. De muitas maneiras as pessoas tentam saciar esse vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Esse vazio que as pessoas sentem, poxa, eu estou com um buraco na minha vida, eu tenho tudo, eu já consegui tudo, mas parece que está faltando alguma coisa. Está faltando mesmo. Está faltando Deus. Está faltando Jesus entrar na vida. Às vezes, irmãos, isso acontece com pessoas dentro da igreja. Eu estou aqui há muito tempo, aqui ou lá ou acolá, não sei, mas parece que ainda falta alguma coisa. Falta deixar Jesus entrar verdadeiramente na nossa vida. E se Ele não entra verdadeiramente na nossa vida, vai ficar o vazio. E aí eu vou buscar preencher isso de diversas situações. E a melhor forma de preencher esse vazio é deixando Jesus entrar, fazendo valer aquilo que está na palavra de Deus. Há uma história que diz assim, que um certo pastor, numa pequena cidade do interior, tentava evangelizar um médico da mesma cidade, e esse médico, ele desprezava as palavras do pastor, e não queria ouvir, ele não queria nem saber, porque ele era uma pessoa rica, uma pessoa de posses, uma pessoa de influência na cidade. E aquele pastor, além de ser pastor, né, ele ainda era muito simples, não tinha tantas coisas, uma pessoa comum. Um dia, diz essa história, que um comerciante daquela cidade morreu, e durante o velório, estava lá o pastor e estava lá o médico, e o pastor se aproximou do caixão, do corpo, daquele cadáver, e o pastor começou a conversar com o morto. E diz a história que ele falou assim: como vai o senhor fulano? O senhor ainda quer vender aquela pequena área atrás da sua casa? Me responda, por favor, eu tenho alguém interessado. O senhor gostaria de conversar a respeito? Diz que o médico, sem entender nada, foi rindo, foi rindo através da indignação e disse: você está louco, este homem não pode lhe responder, não pode ouvi-lo, ele está morto. E o pastor respondeu: assim como você não pode ouvir nem responder ao chamado de Deus, pois você também está morto em sua arrogância e sua prepotência. Aquele morto não podia responder, mas tem muitas pessoas que também não podem responder, porque elas estão mortas espiritualmente. Nós éramos essas pessoas, eu era essa pessoa, um morto espiritual. Aí Jesus veio e fez o milagre, trouxe o que? Ressurreição. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir o direcionamento de Deus para as nossas vidas.
Deus ele tem mais para mim, Deus ele tem mais para a sua vida, e a obra que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer. Basta apenas deixar que Ele faça. Nós estamos fechando mais um ano agora, estamos fechando mais um tempo da nossa vida, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Uma pergunta que eu quero fazer para você: o que será que Deus vai falar com você no ano de 2020? O que você gostaria de ouvir de Deus no ano de 2020? Já parou para pensar nisso? Quais são as conversações que você gostaria de escutar do Senhor para a sua vida? Já parou para pensar nisso? O que você estaria pronto para ouvir da parte de Deus? Porque uma coisa é certa e muito certa: Deus ele está disposto a direcionar a nossa vida em todas as situações, todas. Não existe um assunto na nossa vida em que Deus não queira direcionar. Ah, pastor, Deus é entrão? Não, Deus é amor. E os caminhos de Deus são muito melhores do que o nosso. A Bíblia diz que o caminho do homem parece ser bom, mas o seu fim nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor. É por isso, queridos, e que em 2020 a gente possa aprender como igreja: Deus, quais são os caminhos aos quais que nós temos que seguir? Que às vezes vai aparecer um caminho que a church vai dizer: olha, é esse caminho. Mas Deus pode ser que diga: não, não é esse caminho que eu tenho para vocês. É como o profeta que foi até a casa de Jessé, e lá ele foi vendo os filhos de Jessé, e entrou um, entrou o outro, e ele foi dizendo: agora é esse, porque esse é bonito, esse é forte, esse é de guerra. E Deus deu uma resposta muito sábia para o profeta: você está olhando o exterior, mas eu olho o interior. Há caminhos que parecem ser bons, mas é o melhor. Já parou para pensar isso? De perguntar a Deus: 2020 muitos caminhos vão se abrir para mim, mas que eu possa ir sempre pelos teus caminhos. Porque uma coisa é certa, irmãos: quando nós adentramos num caminho que não é o caminho de Deus para nós, o pior do que entrar num caminho errado é você sair do caminho errado e ter que voltar lá atrás para tomar o caminho certo. Então que nós possamos buscar de Deus essa direção, mas que possamos deixar Deus entrar na nossa vida, que nós possamos deixar o Senhor tomar a direção da nossa vida, porque para 2020 tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, amém? Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Então é preciso o quê? Estar atento para tudo aquilo que Deus quer fazer. Amém?